Bom dia a todas, bom dia a todos. Hoje é a aula, eu acho que é a aula 17 da nossa disciplina Direito Administrativo 2. A primeira aula desta semana nós não tivemos, eu dispensei a turma por causa do encontro de iniciação científica da PUC Campinas, que aconteceu no mesmo horário da nossa aula. Eu, como professor da pós, eu tive de participar, de estar presente no outro evento, portanto, não houve a aula na terça-feira e temos a aula agora na quinta. Vamos dar continuidade ao tema de desapropriação e talvez nós conseguiremos terminar a matéria hoje, se não a gente termina na aula que vem, quando começaremos o próximo ponto, que é licitações e contratos administrativos. Bom, nós falamos de desapropriação na última aula, sobre o que vem a ser a desapropriação, que ela não tem absolutamente nada a ver com compra e venda. A administração pública, de maneira discricionária, decide que um determinado bem de propriedade privada é dotado de utilidade pública, necessidade pública ou interesse social, ou seja, discricionariamente se determina aquele bem uma afetação, ou seja, a necessidade de o poder público utilizá-lo, ou pela aplicação da supremacia do interesse público sobre o privado, e o proprietário daquele bem, seja ele imóvel, material, corpóreo, incorpóreo, ele sabe, a partir daquele momento, que ele recebe o decreto de utilidade pública, de necessidade pública ou de interesse social, que o seu bem, em breve, não pertencerá mais a ele. Veja, enquanto vocês aprenderam isso em direito privado, durante o tempo em que o bem for do proprietário privado, ele continua plenamente no gozo de seus direitos de propriedade, ou seja, ele poderá usar, gozar, dispor e custodiar o seu bem, porém, em um determinado momento, ocorrerá a desapropriação com a transferência da propriedade daquele bem para a entidade pública. Uma coisa importantíssima a este respeito é que o valor da desapropriação está na Constituição, artigo 5º, inciso 24, não custa nada conferir no Google, por favor, mas eu acho que é 24, inciso, que determina que deve haver sempre indenização prévia, justa e em dinheiro, enquanto a indenização não for paga, totalmente, e enquanto essa desapropriação não acontecer, a indenização não acontecer em dinheiro, não há transferência do bem. Enquanto não houver a transferência do bem, o bem permanece no uso, no gozo e na disposição do proprietário privado. Professor, o proprietário privado que tem um imóvel já com decreto de desapropriação, mas que não foi desapropriado, ele pode vender o bem? Resposta de prova, sim, ele pode vender o bem. Porém, o adquirente, ele precisa ser informado, ele precisa ficar ciente de que aquele bem sofre está sob um decreto expropriatório e que, eventualmente, aquele bem deverá ser desapropriado, ou seja, é possível que o novo proprietário sequer use muito tempo do bem, porque, afinal de contas, em pouco tempo, espera-se, né, porque existe a possibilidade da desapropriação não seguir adiante, tanto que a caducidade da desapropriação é de 5 anos para interesse social e para necessidade pública e utilidade pública, 5 anos, e para interesse social são 2 anos. Então, se por acaso o poder público não se mobilizar para realizar a expropriação e a utilização daquele bem para o interesse público, a caducidade daquele decreto expropriatório. Porém, nada impede que aconteça nesse sentido. E qualquer benfeitoria que aconteça sobre o bem, por exemplo, um bem imóvel, qualquer benfeitoria que aconteça sobre ele, que ocorra sobre ele, não será objeto de indenização pelo Estado, porque o Estado indenizará o bem no valor daquele bem no momento em que ele foi declarado passível de desapropriação. Ok? Bom, estamos aqui no momento do objeto da desapropriação, é o ponto ao finalzinho da página 3 do nosso roteiro, e o objeto da desapropriação é qualquer bem imóvel ou imóvel, corpóreo ou incorpóreo, que pertençam a pessoas de direito privado. Exceção, direitos personalíssimos. Nenhum direito personalíssimo é passível de desapropriação. Vida, imagem, alimentos, direito do autor, não há possibilidade jurídica de desapropriação de direitos personalíssimos. O objeto da desapropriação
pode ser um bem público? Eu acho que eu já falei isso na aula passada, mas não custa nada retomar. A doutrina entende que a União pode expropriar bens do Estado, e o Estado pode desapropriar bens do município. A doutrina chama isso de interesse público predominante. Porém, eu sou minoritário, eu sou completamente minoritário nesse ponto. A minha posição é um pouco divergente. Qualquer entidade pública pode desapropriar bens de outras entidades públicas. Nada impede, eu estou dizendo, por favor, posição minoritária minha. Não há, a questão não é interesse predominante no sentido de maior união, menor Estado e menor município. O interesse predominante aqui tem a ver com o bem estar afetado ou desafetado. Qualquer bem público desafetado, ou seja, qualquer bem público dominical, pode ser objeto de desapropriação por outra entidade pública. Se o Estado possui um bem de uso comum do povo, um bem de uso especial completamente desafetado, ou seja, não está sendo utilizado de forma alguma para a prestação de serviço público, e o povo não o utiliza por quaisquer motivos, nada impede que o município determine a desapropriação daquele bem e a sua utilização por meio de desapropriado, se torna bem público municipal, para que haja afetação, para que haja destinação pública, de interesse público naquele bem. Não é o que acontece de qualquer forma, porque isso acaba sendo dispendioso. Para fins de evitar que se haja dispêndio orçamentário, o artigo 17 da Lei 8666 permite que haja a doação ou haja o convênio entre Estado e município para que aquele bem dominical possa ser destinado por meio de convênio, por meio de um acordo de cooperação, no sentido de passar a ser utilizado para uma determinada finalidade pública, o bem continua a ser da entidade, ou, em vez de haver desapropriação, o Estado ou a União concorda com a doação do bem para a outra entidade, de modo que o município doa um terreno e o Estado entra com a construção do hospital. E aí as partes vão decidir se o município que doa o terreno para o Estado ou a União Federal, e o Estado ali constrói um imóvel. Geralmente, em regra, por causa dessa doutrina da ideia de interesse público predominante, geralmente é o município que doa o imóvel sem precisar desapropriar para o Estado. Mas nada impede que, numa situação como uma cidade rica e um Estado pobre, nada impede que houvesse, por questão de interesse predominante, que o município viesse a receber um terreno do Estado em doação e ali construir um hospital municipal. Não vejo problema nessa necessidade de ser o Estado, depois a União, o Estado e o município. Eu não vejo essa necessidade, mas a resposta certa, doutrinariamente falando, é sempre de cima para baixo. Tudo bem? Nós já falamos sobre a indenização, mas não custa nada retomar isso aqui no nosso roteiro. A indenização tem a ver com a necessidade de um equilíbrio entre interesse público e privado. O patrimônio privado, segundo a Constituição, deve ser recomposto. A esfera patrimonial do proprietário do aquele bem, ele tem um determinado tamanho, tem um determinado valor, e com a desapropriação sai daquela esfera patrimonial um bem, um imóvel, por exemplo, e deve ser recomposto com o valor econômico daquele bem. Por isso que a indenização deve ser justa, ok? E deve ser prévia também para que a transferência aconteça. Em regra, deve ser em dinheiro. Já falamos das exceções, no caso das exceções punitivas e confiscatórias, e a indenização deve cobrir o valor do bem, inclusive com eventuais benfeitorias, deve haver indenização de eventuais lucros cessantes e danos emergentes, deve haver pagamento de juros compensatórios e moratórios, deve haver pagamento de honorários de advogado em caso de ação de desapropriação, custas e despesas judiciais e, claro, correção monetária. Com relação ao honorário de advogado, isso aconteceu, eu vou colocar no chat aqui para nós, porque é algo interessante. Vamos imaginar que haverá desapropriação do seu terreno
e o seu terreno, o Estado declarou que vai pagar R$100 mil por seu imóvel. Veja, o Estado não perguntou se você gosta ou não gosta do valor da indenização na fase de desapropriação. A desapropriação ela vai acontecer, em regra, sem preocupação com o valor da indenização. Há uma necessidade de se realizar uma obra pública, há um interesse público para se realizar uma utilidade, para dar utilidade pública para aquele bem, há um interesse social de fazer isso, e em seguida, após a verificação de que há interesse, é o momento de verificar o valor da indenização. E o Estado, o poder público, ele, em que pese ter que dar uma indenização prévia justa e em dinheiro, o orçamento público não é tão grande assim, e pode ser que ele avalie aquele bem abaixo do seu valor econômico, abaixo do seu valor de mercado. E um bem que no mercado vale 300, 400, 500 mil, o Estado pergunta para o proprietário se ele aceitar administrativamente encerrar o processo de desapropriação recebendo R$100 mil. E o proprietário pode dizer duas coisas: aceito, não aceito. Se ele aceitar, parece aquele programa de televisão antigo, você aceita trocar uma bicicleta por uma caixinha de fósforo? Ele fala sim, e se ele falou sim, está trocado. Há o pagamento da indenização no valor dado pela administração pública naquele mesmo exercício, porque há o dinheiro estabelecido no orçamento, tem autorização legislativa para pagar aquele valor, o proprietário recebe o valor de R$100 mil em troca, a título de indenização, pelo imóvel que, sei lá, vale 400 mil. Mas ele aceitou, é feito o pagamento da indenização, e com o pagamento da indenização, a transferência do bem se torna imediata, a tradição, a assinatura de escritura, o registro, está tudo certo, o bem se tornou público. Porém, o proprietário pode não gostar de um valor tão baixo e se recusar. E enquanto ele recusar a receber a indenização, o Estado, a administração pública, não tem como exigir, impor, não há como fazer com que o proprietário aceite receber outro valor além daquele que ele gostaria de receber. Para que o particular aceite ou seja obrigado a aceitar o valor da indenização, o único jeito, além da autonomia da vontade do proprietário, ou seja, além da fase administrativa em que ele aceitou o valor pago a título de indenização, se ele não concordar com isso, o poder público, a administração, está obrigada a ingressar em juízo, a ajuizar uma ação chamada ação de desapropriação. Por favor, anotem isso, rabisquem aí em algum lugar. A ação de desapropriação não tem por objeto discutir o mérito de desapropriar o bem. A discricionariedade, lembre-se, é uma prerrogativa da administração pública e o juiz jamais deverá entrar neste mérito. Se o Estado e a administração já decidiu que aquele bem deve ser desapropriado, não é o Estado juiz que vai determinar que isso não deva acontecer. Em regra, o Estado, a administração, determina a desapropriação e essa determinação não é passível de revisão judicial. Tudo bem? Ótimo. Porém, a ação de desapropriação servirá exclusivamente para se definir judicialmente o valor justo da indenização a ser pago e serve também para que o Estado, o juiz, faça aquilo que só o judiciário pode fazer, retirar o proprietário do seu imóvel de maneira forçada. O Estado, o juiz, é o único que tem essa prerrogativa. A administração não tem nenhuma possibilidade jurídica de mandar a Polícia Militar, a Polícia Civil, o Exército, a Guarda Nacional, a Guarda Municipal, a entrar na propriedade do proprietário privado, retirá-lo de lá, retirar tudo de lá e entrar. O nome disso seria esbulho, o nome disso seria invasão, e a invasão é proibida pelo ordenamento jurídico. Numa situação dessa, o que deve fazer o Estado? Deve, como administrador, requerer ao Estado juiz que determine o valor da indenização e assim que for estabelecido o valor da indenização, ela seja
paga, neste caso por precatório ao particular, e após o pagamento o bem se torna público. Puxa vida, mas precatório pode durar 10, 15 anos, professor? Na verdade, sim, é verdade, o precatório pode durar tudo isso. Então, enquanto o precatório não for pago, o bem continua privado? Exatamente, o bem continua privado porque a desapropriação acontece exclusivamente após o pagamento da indenização. Puxa, mas e se tiver uma obra? Se precisar fazer uma obra imediata, ter uma situação de necessidade pública, só vai poder fazer a obra de recomposição numa situação de necessidade pública, depois que for paga a indenização? Olha, existe nessa situação a possibilidade, na ação de desapropriação, de se fazer um pedido liminar de emissão provisória na posse. Lá nas possessórias do direito privado, é o proprietário ou o atual possuidor que pode requerer judicialmente a emissão provisória na posse, ou a emissão na posse para poder exercer a sua propriedade, ou para poder exercer o direito de posse de uso no bem durante uma situação qualquer. No direito público, aqui na ação de desapropriação, é uma situação muito mais interessante. É uma situação em que alguém que ainda não é proprietário tem direito de se emitir na posse, e quem vai ser retirado do local é o proprietário atual, é o proprietário privado. Para que isso aconteça, é preciso que algumas coisas sejam apresentadas ao juiz. Primeiro, é preciso mostrar para o juiz que há um decreto de desapropriação, por interesse público, por necessidade pública ou interesse social. É preciso que o juiz seja informado já na petição inicial, que os documentos que instruam a inicial provem que aquele bem, geralmente um imóvel, foi declarado de interesse público, necessidade pública ou interesse social. Ou seja, o mérito da desapropriação já foi decidido pelo Estado, a administração. Além disso, é preciso mostrar para o juiz que há toda uma estrutura administrativa já. É preciso mostrar para o juiz que foi apresentado, foi oferecido ao proprietário um valor de indenização que o Estado considerou justo. E é preciso mostrar para o juiz que o proprietário não aceitou o valor, porque se ele tivesse aceitado, não haveria interesse de agir, já teria se resolvido tudo administrativamente. E o terceiro ponto, é preciso mostrar ao juiz, é preciso provar ao juiz que aquele proprietário ele deve sair imediatamente do imóvel, porque o Estado e a administração já se mobilizou para realizar obras de urbanização, obras de reforma agrária, obras de reforma urbana, obras de instalação de equipamentos de emergência, de contenção de enchente, instalação de barragens, arrimos, enfim, é preciso mostrar para o juiz que o administrador está exercendo a supremacia do interesse público sobre o privado, está procurando promover o bem público, o bem coletivo, e que aquele proprietário deve se retirar imediatamente para que o planejamento do administrador possa se concretizar o mais rapidamente possível. E também evitar que o Estado perca dinheiro, porque, afinal de contas, imagina o Estado se mobilizar para fazer uma obra naquele bem que está a ponto de ser desapropriado e não pode entrar no bem porque o proprietário está lá. O proprietário privado estando lá, o Estado não tem como ingressar no local, é preciso antes retirar o proprietário, e como o proprietário é o proprietário, ninguém pode tirá-lo de lá, senão o judiciário, e como ele é o proprietário, e o Estado já determinou que haverá desapropriação, tudo isso é apresentado ao juiz para dizer o seguinte: juiz, eu preciso de uma liminar para que haja emissão provisória na posse do imóvel do futuro proprietário do Estado, para que as obras possam ser realizadas. Feito isso, o Estado, é preciso também, para que a liminar, vamos dizer assim, do juiz, para que a liminar aconteça, é fundamental que o Estado deposite judicialmente o valor da indenização. Aquele valor que consta do orçamento como autorizado para pagar ao proprietário a título de indenização por seu imóvel, é preciso ser depositado em juízo. Se não houver tudo isso na petição inicial, se não houver o depósito judicial, não haverá emissão provisória na posse. Tudo bem até aqui?
Acho que sim. Bom, eu estava falando para vocês que o valor depositado pelo poder público eu coloquei aqui no chat, R$100.000 pelo imóvel, e houve ação de desapropriação porque você não se conformou em um valor tão baixo, o seu imóvel vale 400, vale R$500.000. Aliás, eu espero de coração que isso seja verdade, que o seu imóvel valha tudo isso. Bom, e o que vai acontecer? Vai haver ação, e na ação de desapropriação, além da emissão provisória na posse, o que vai se discutir naquele momento, naquela ação, exclusivamente é o valor da indenização a ser recebida pelo proprietário privado. Não se discute se tem que ter desapropriação ou não, não se discute absolutamente nada além, no caso de necessidade de interesse público de obras imediatas. Se pede, claro, a emissão provisória na posse, porque senão não faz sentido demorar tanto tempo com ação de desapropriação para só depois o imóvel se privado, ou o imóvel privado se tornar público, e só depois começarem as obras. Então, a emissão provisória na posse é necessária. E se discutir, assim, ao final, a sentença vai exclusivamente dizer qual o valor da indenização. É um processo em que o juiz fará haverá prova pericial, com engenheiros civis ou avaliadores imobiliários, corretores, mas geralmente engenheiros civis, que farão a verificação do valor econômico daquele bem. Isso no caso de desapropriação imobiliária. No caso de desapropriação de um bem imóvel, a avaliação deve ser feita por um perito especializado naquele tipo de bem. Não faz sentido, por exemplo, naquele exemplo da desapropriação de um touro reprodutor, dá um Google aí para ver que houve, de fato, não é lenda urbana ou lenda rural, desapropriação de touro. É claro que o valor da indenização não podia ser dado por engenheiro civil, mas por alguém da área especializado em reprodução de touro, alguém especializado nesse mercado, nesse negócio, e não em outro. Bom, assim que houver a definição do valor da indenização, da justa indenização, o juiz determinará o pagamento deste valor por precatório. E claro que o valor a ser pago por precatório é o valor é o saldo entre o valor determinado pelo juiz e o valor já depositado pela administração em juízo. Se por acaso o valor depositado foi R$100.000, como no nosso caso, e o juiz declarou por sentença que o valor da indenização é 500 mil, o valor a ser pago por precatório é de 400 mil, porque 100 mil já foi pago. Tudo bem? Bom, pergunta da OAB, eu acho que isso já caiu 2 vezes em prova da OAB. Você é o advogado da pessoa que sofreu a desapropriação e que teve a sentença de desapropriação favorável, no sentido de que o valor da indenização a ser pago não é apenas 100 mil, mas 500 mil. E o juiz determinou, na verdade, pela lei, eu acho que é no máximo 5% do valor, tá bom? Os honorários de sucumbência não são 10%, 20%. A lei de desapropriação determina expressamente que o valor dos honorários de sucumbência não são superiores a 5%. Em alguns casos é 0,5%. Mas como nós aqui somos todos advogados, temos um problema sério com a matemática, vamos imaginar que o valor determinado aqui para o nosso exercício foi de 10%. E aí a pergunta da OAB foi a seguinte: nós temos o valor depositado era de 100 mil, a sentença determinou indenização de 500 mil. O juiz mandou pagar 10% de honorários de sucumbência ao advogado, que é você. Quanto você vai receber? Alternativa A, 10 mil. Alternativa B, 30 mil. Alternativa C, 40 mil. Ou alternativa D, 50 mil. Por favor, lembrando que o valor, o índice de honorários de advogado pela lei é de 0,5% a 5%. Mas no nosso exercício aqui, caiu no AB. Qual é o valor dos 10% que você vai receber? O valor dos 10% que você vai receber é 10% sobre aquilo que efetivamente
foi a mais. Se o juiz determinasse que o valor da indenização era 100 mil, você não teria ganho sucumbência nenhuma, ok? Vocês acertaram todos, sim, todo mundo que escreveu aqui acertou a alternativa C, 40 mil, porque 10% do que você obteve judicialmente é o que deu a sucumbência. Tem um monte de coisa importante em desapropriação, mas as duas perguntas que eu me lembro que caíram na OAB, as duas foram a mesma e foram sobre o valor dos honorários. Mas não deixa de ser algo importante. Okay? Além dos honorários de sucumbências, caso haja aumento do valor da indenização, o Estado deverá arcar com as custas e despesas judiciais, mas a correção monetária. Assim, o Estado não arca com custas e despesas, né? Não há esse tipo de cobrança, não se pode cobrar taxas do Estado. Qual o valor da indenização? Deve-se pagar por todas as benfeitorias que existam até a data do ato expropriatório. Se feitas após a data do ato expropriatório, são pagas apenas as benfeitorias necessárias. Benfeitorias úteis feitas após a data do ato expropriatório podem ser pagas se tiver havido autorização pela administração. Você resolve, você tem um decreto de desapropriação, você pede autorização para realizar uma benfeitoria útil. E o Estado nunca vai responder esse seu pedido, tá? E esse silêncio não pode ser entendido como aceitação. Então, muito provavelmente, benfeitorias úteis não serão indenizadas, porque o Estado tende a não responder, e às vezes que ele responde, ele diz que não concorda. Okay? Uma questão interessante em desapropriação tem a ver com o fundo de comércio, fazenda. Acho que vocês já são todos bacharéis em Direito Comercial 1, em que vocês aprenderam sobre o estabelecimento comercial, e o estabelecimento comercial ele possui o que a gente pode chamar de fundo de comércio. Mesmo que sei lá, o fato de você ser proprietário de um imóvel comercial lhe dá o direito de cobrar aluguel do locatário. E o locatário é uma loja, é uma loja muito famosa na cidade, e todo mundo sabe na cidade onde essa loja fica. E essa loja, ela acaba entregando, ela acaba conferindo aquele seu imóvel o que se chama de fundo de comércio. Seu imóvel não seu do proprietário, seu do locatário. Pelo fato daquele imóvel estar ali ao longo de muito tempo, a freguesia, a clientela se acostuma a saber que ali tem um ponto, e o nome técnico é exatamente esse, há um ponto de comércio. Aquele bem, ele, ao longo do tempo, ele se torna, ele entrega um valor adicional, um surplus, sei lá como fala isso em francês, em inglês, mas se torna entrega aquele bem um valor adicional. Tanto é que, muitas vezes, o proprietário, o dono daquele estabelecimento sai de lá, entra outra pessoa no local, muda o nome da loja, é outro proprietário, são outros vendedores, e a clientela continua frequentando ali, porque está acostumada a fazer compras naquele local. Ou seja, o ponto tem essa qualidade de incorporar valor, de entregar, o nome bonito, né, o nome da moda é agregar valor àquele estabelecimento. Mas veja, o fundo de comércio pertence ao estabelecimento comercial, não pertence ao imóvel. Ou seja, aquele valor adicional é um valor que cabe ao locatário e não ao locador. E é um problema complicado, porque o valor a ser indenizado na desapropriação, ele invariavelmente é um valor que se preocupa com a indenização ao proprietário. E nós já tivemos um caso, acho que mais abaixo eu tenho essa informação, eu não coloquei aqui, me perdoem, mas houve recentemente decisão do STJ que considerou que o valor da indenização ele deve incluir também o valor a ser pago a título de fundo de comércio ao inquilino. Se costumava dizer, quando eu escrevi esse roteiro tempos atrás, se costumava dizer que o terceiro inquilino, o locatário,
que monta uma loja no local, ele deve pleitear a indenização em ação própria, mas já houve entendimento jurisprudencial do STJ de que o inquilino pode requerer do Estado, na própria ação de desapropriação, o valor da sua indenização, porque com a desapropriação, o contrato de locação vai terminar e o inquilino vai ter que montar sua loja em outro local. Este custo, essa perda do fundo de comércio, porque o simples fato dele sair daquele local e ir para outro lugar, entende-se, aliás, não só entende-se, tem comprovação na ciência da administração que ele vai perder clientela, ele vai perder freguesia pelo simples fato de ter mudado de lugar. As pessoas não vão procurá-lo em outro lugar, simplesmente porque não vão encontrá-lo onde costumava estar. É claro que isso se refere a lojas presenciais, lojas físicas, e não lojas virtuais. Okay? Eu não sei se existem estudos sobre ponto e internet. Tá? Daí uma questão interessante para vocês que gostam de tecnologia de informação pesquisarem. De qualquer forma, o que nós temos aqui para fim de desapropriação é justamente a questão da indenização do inquilino pela perda do seu fundo de comércio, e existe essa possibilidade. Não sei se vocês são de fora de Campinas, vocês para vir estudar na PUC acabam vindo morar aqui em Campinas, buscam um local para morar, geralmente alugam um imóvel, um apartamento, uma casa, vão para uma república, e no contrato de locação que vocês assinam, ou seja, no contrato em que vocês morarão num imóvel de terceiro mediante pagamento de aluguel, costuma ter uma cláusula dizendo assim: se houver desapropriação do imóvel, o valor, o contrato é resolvido, e se você, locatário, não estiver feliz com a desapropriação, você tem que buscar a indenização diretamente junto à administração pública. O que o locador faz ao escrever isso no contrato de locação? Não venha buscar indenização de mim, busque indenização do administrador, porque o seu vínculo é obrigacional e não real. E, em regra, tirando a questão do fundo de comércio, qualquer terceiro que possua direitos obrigacionais sobre o imóvel deve pleitear a indenização em ação própria da administração e não do proprietário. E qualquer terceiro que possua direitos reais sobre o imóvel não possui, em regra, direito à indenização. Não existe, o valor da indenização pelo imóvel não vai ter um valor para o proprietário e um valor para quem tem direito real sobre o imóvel. Não vai ter um valor para o proprietário e outro para quem recebeu aquele bem em hipoteca. Vai ter um valor só, e esse valor vai servir para o proprietário e todos aqueles que têm direito real sobre aquele imóvel terão que buscar a subrogação no preço, embora possa haver ação própria, mas a sistemática do Decreto-Lei 3365, lá no artigo 31, é de indenização única, ok? Qual é a natureza jurídica de desapropriação? Ela é uma forma originária de aquisição da propriedade, ou seja, eu não sei se eu vou lembrar todas as formas originárias de aquisição de propriedade, mas nós temos no direito anterior, vamos dizer assim, a conquista, né, a pilhagem, os espólios de guerra, né, mas vamos voltar para o Estado democrático de direito, né, e no Estado democrático de direito as formas originárias de propriedade são a desapropriação, perdem-se os vínculos com o passado, ou seja, o registro imobiliário é um registro novo, como dizem os norte-americanos, é um fresh new start, não há nenhum vínculo com o passado, tudo que aconteceu anteriormente com aquele bem deixa de existir, não há mais discussão alguma. Vamos imaginar o seguinte: um bem, ele foi vendido para uma pessoa ou outra de maneira fraudulenta, ou seja, alguém adquiriu um bem imóvel por meio de uma procura. Ele comprou um bem imóvel e a escritura pública de venda e compra foi feita, assinada no lugar do vendedor por um procurador com procuração pública, e posteriormente se descobre que aquela procuração era falsa. Isso é mais comum do que vocês imaginam. Bom, depois de um certo tempo, o proprietário que foi fraudado pela procuração pública busca anular aquela venda fraudulenta. E durante essa discussão judicial sobre se a procuração é fraudulenta ou não, se a venda
deve ser considerada nulo ou não, o Estado entende que aquele bem tem interesse público, tem necessidade pública, utilidade pública, interesse social, e determina a desapropriação daquele imóvel. A partir daquele momento que o bem se torna um bem público, a discussão de quem é o proprietário ou não faz mais sentido para fins de registro imobiliário. A discussão entre aquele que foi fraudado e aquele que acha que não foi fraudado, o terceiro de boa-fé, vai se resolver entre eles sem qualquer discussão a respeito do imóvel, que é totalmente considerado uma aquisição originária pelo proprietário. Mesma coisa se você adquirir um bem por arrematação em leilão ou se usucapiar um bem. Não há nenhuma questão passada que possa afetar o seu direito de propriedade na aquisição originária, ok? Não há vínculos com o passado. Todos os direitos reais que recaíam sobre o bem são extintos e o registro de imóvel, no caso de um bem imóvel, deve aceitar a transcrição da desapropriação. Em regra, imóvel expropriado não se reverte, ok? Ah, professor, mas pode acontecer de haver a reversão? Na verdade, existe a possibilidade de retrocessão, ou seja, o desfazimento da desapropriação, porque aquele bem que foi desapropriado para realizar uma determinada finalidade pública, não houve a realização da atividade pública e o antigo proprietário pode exigir a retrocessão, ou seja, a devolução do bem e, claro, a devolução do dinheiro eventualmente pago. A gente vai falar disso daqui a pouquinho. Olha, às vezes a ação de desapropriação acontece, isso era muito comum, principalmente até a atual lei de registro de 73, mas existiu já em várias situações, apesar da lei de registros públicos de 73, ao longo desses últimos 47 anos, já aconteceu muito de não se saber exatamente quem é o proprietário do bem e a indenização acabou sendo paga ao possuidor de boa-fé. Numa situação dessa, o proprietário real, aquele que realmente era o proprietário, deverá ir atrás do possuidor de boa-fé e discutir a perdas e danos, reivindicar não o imóvel, mas exigir que o pagamento da indenização seja transferido. Eu vou dar um exemplo bem engraçado, na verdade, eu figura de linguagem, não tem graça nenhuma que eu vou falar. Acho que todo mundo já assistiu o filme Cidade de Deus, e lá na zona oeste da cidade do Rio de Janeiro, na Barra da Tijuca, havia muitos terrenos que pertenciam a 2 ou 3 famílias, ou seja, eram latifúndios familiares. E na década de 70 e na década de 80, por força do adensamento populacional muito grande que aconteceu na cidade do Rio de Janeiro, muitos daqueles imóveis foram ocupados por pessoas que não tinham para onde ir. Ou seja, houve o florescimento de comunidades inteiras dentro de imóveis e o proprietário não teve condição, não conseguiu mover ação de reintegração de posse ou não teve sucesso na reintegração de posse e, ao longo do tempo, ele acabou perdendo a propriedade daquele bem para inúmeras pessoas que se apossaram daqueles bens. Alguns anos atrás, houve as Olimpíadas do Rio de Janeiro e houve uma série de desapropriações na zona oeste do Rio para a construção de equipamentos públicos para as Olimpíadas, ou seja, o Rio de Janeiro não tinha um ginásio para hóquei, hóquei no gelo, mas assim, o jogo de hóquei não havia local para a realização de polo, de badminton, então houve a necessidade de construir tudo isso. E como não havia espaço para construção em lugares, não havia onde construir, houve a necessidade de desapropriar uma quantidade de áreas muito grandes. E o que aconteceu? Muitas dessas comunidades foram retiradas, literalmente, se passou o trator em várias comunidades, essas pessoas foram retiradas dali, colocadas ou em habitações de interesse social, foi dado um aluguel social para elas se mudarem para outro lugar. Houve casos de pessoas que foram morar em programas Minha Casa Minha Vida, 30, 40 quilômetros de distância, e o poder público teve que pagar a indenização ao proprietário. Como aquelas pessoas que estavam morando lá 30, 40 anos, de maneira informal, sequer tinham entrado com uma ação de uso capião, o poder público acabou pagando a indenização pela desapropriação ao proprietário que constava no registro de imóvel. Ou seja, quem recebeu a indenização
não foram as pessoas que moraram ali, mas sim os herdeiros do proprietário que consta no registro de imóvel. Bom, nessas discussões de saber quem é o possuidor de boa-fé, quem é que tem direito de receber, quem não tem, são questões que se resolvem em perdas e danos, e a administração pública não está muito preocupada com isso. Ela deposita o valor e as pessoas que depois discutam judicialmente quem é que tem que receber o valor da indenização. No aspecto formal, a natureza jurídica da desapropriação é um procedimento, ou seja, há uma declaração de desapropriação, há uma fase administrativa declaratória do bem a ser desapropriado, o motivo de ser desapropriado, a finalidade, o valor, a pessoa que vai sofrer a desapropriação, e a fase judicial, caso essa pessoa não saia do imóvel, não entregue o bem imóvel ou semovente ao Estado, deverá haver ação judicial para emissão na posse. Se por acaso o proprietário não aceitar o valor da indenização, também deverá ter ação de desapropriação do mesmo jeito, para que o valor da indenização seja definida judicialmente. Com relação ao pedido de emissão na posse, se ela não for requerida em 120 dias da alegação de urgência, o direito caduca. A ação de desapropriação pode acontecer sem esse pedido, e o Estado, depois de um tempo, verifica que precisa fazer a mobilização, já houve a licitação pública para a contratação da companhia a empreiteira que vai fazer a obra. A partir desse momento, se torna urgente a emissão na posse, e nesse momento há 120 dias para que se requeira a urgência, ou não conseguirá mais retirar o proprietário privado do bem, enquanto não houver o trânsito em julgado da ação de desapropriação. Com relação ao destino do bem, nós temos algumas situações interessantes, tá? E a primeira aqui, o item 1 desse destino do bem, é algo que não foi recepcionado pela Constituição de 1988. Eu vou desenhar, que eu acho que fica mais fácil. Achar uma folha em branco também ajuda. Achei. Vou imaginar o seguinte. Vou imaginar que o Estado se interessa em fazer um parque aqui, nessa área bem central do bairro. E o que ele faz? Bom, ele já sabe que como ele vai fazer este parque aqui, ele vai ter que desapropriar tudo que está nesse quadradinho aqui. Esse quadradinho aqui deve ser, vamos imaginar que ele tem, sei lá, 100 mil metros quadrados. Vai ser um grande parque. O Estado, ele tem o prefeito, o governador, o secretário de obras, não sei, ele percebe que com a construção desse parque aqui, ou a construção de uma estação de metrô, ou a construção de um equipamento público de qualidade para melhorar a qualidade de vida das pessoas, todo o entorno, que o metro quadrado era pequenininho, depois da construção desse parque, o metro quadrado vai subir pelo menos umas 10 vezes. Estou chutando alto, tá? Estou sendo bem exagerado. Então, o imóvel que valia 100, após a construção desse parque, vai valer 1.000. O que o Estado fazia pelo decreto-lei de 1940 e pouco, lá o decreto-lei 3365? Havia a chamada desapropriação por zona ou extensiva, ou seja, a área contígua da parte que vai ser desapropriada também era desapropriada, ou seja, o poder público desapropriava a área de interesse público e a área contígua, para depois que esse valor aqui subisse, vendesse. E aí, isso não foi recepcionado pela Constituição de 88. E por que não? 3 motivos, pelo menos. Se tiver o quarto, eu lembro daqui a pouquinho. Mas o primeiro, o Estado, ele tem vários objetivos, né? E nenhum deles é corretagem imobiliária, né? O Estado não tem, entre os objetivos da República, ganhar dinheiro comprando e vendendo imóveis, ou desapropriando imóveis e vendendo por um valor mais alto. A função dele não é essa. Aliás, a função do Estado não é nem gastar dinheiro, né?
Na verdade, o Estado deve utilizar o dinheiro dos impostos para a promoção de bem-estar social. Mas o que custa? Qual que é o problema de fazer isso? Bom, o problema de fazer isso é que, desde 88, a forma do Estado se beneficiar, vamos dizer assim, da construção, existe uma modalidade tributária chamada contribuição de melhoria. Ou seja, todas essas pessoas que vão se beneficiar desta construção nova, ao longo da construção, que pode durar 1 ano, 2, 3, pagarão, além do IPTU, uma contribuição de melhoria, que é um tributo adicional, visando a receber do proprietário um valor decorrente da futura valorização imobiliária. Ou seja, existe a possibilidade do Estado receber dinheiro sem precisar pagar a desapropriação. Ou seja, esse valor da contribuição de melhoria, em tese, seria a remuneração, vamos dizer assim, do Estado pelo equipamento público que vai aumentar o valor patrimonial dos imóveis da região. E sem precisar se preocupar em vender depois os imóveis. Porque tem uma coisa interessante, né? Vamos imaginar que o Estado queira depois vender os imóveis e ninguém compra aqueles imóveis. O que ele vai fazer? Né? O Estado, ele não existe para entrar em situações de risco. Quer dizer, se não há como, mesmo que ele fizesse isso e já tivesse garantido a aquisição dos bens por outras pessoas, não está entre os seus objetivos realizar esse tipo de atividade econômica, esse tipo de atividade de empreendimento imobiliário. O segundo motivo é que o Estado possui vários outros objetivos a serem realizados, a serem promovidos, a serem implementados, e o orçamento público, que é pequeno, que é curto, que é finito, ele deve ser utilizado para o cumprimento dessas finalidades. Não faz sentido o Estado precisar, por exemplo, construir um hospital, construir uma escola, melhorar o valor dos serviços dos professores. Aliás, eu queria dizer a todos vocês que professor não é alguém que não escolheu ser professor ou que não tinha mais nada melhor para fazer que foi ser professor, tá? Eu repudio veementemente esse tipo de besteira, esse tipo de bobagem que muita gente fala por aí, infelizmente. É um recalque com algum professor que a pessoa teve. Bom, eu vou ficar quieto, vou parar de falar a respeito disso, mas é algo que realmente me deixou muito chateado, para não dizer muito bravo. Bom, o Estado tem que usar o dinheiro público, o orçamento, para realizar esse tipo de atividade. A partir do momento que ele pega a parte do orçamento e usa para desapropriar imóveis que ele não vai utilizar, imóveis que não têm interesse público, ou seja, que ele vai adquirir apenas para revender depois, não há motivo, não há fundamento jurídico para isso. Se o Estado deve utilizar o orçamento para realizar as suas finalidades, não faz sentido ele usar esses recursos que podiam ser usados nessas finalidades em uma atividade que não faz parte dos objetivos constitucionais da República. E o terceiro é que, aí é uma questão formal, o STF já determinou que a desapropriação por zona extensiva ela não foi recepcionada pela Constituição, exatamente pelo fato de nós termos a contribuição de melhoria. Então, eu dei os motivos, os fundamentos, o porquê, objetivamente, o STF falou que não pode, e as duas razões. Não é fundamento da República realizar intermediação imobiliária, e isso já pode ser resolvido pela exação da contribuição de melhoria. Existe também a desapropriação para fins de urbanização, ou seja, os bens após a urbanização eles podem ser alienados. Isso é muito utilizado para a realização de criação de lotes industriais. Isso costumava ser cidades, a construção, criação de novos bairros costumava acontecer, porém, desde 77, isso é feito necessariamente por empresas privadas. A desapropriação para a formação de distritos industriais também existe a possibilidade, assim como desapropriação por urbanização, também podem ser feitos distritos industriais, mas isso é previsão do decreto-lei lá do passado, que também não se admite hoje que o Estado faça isso é deixado à iniciativa privada. A desapropriação por interesse social é
feita pelo Estado, em geral pelo município, no caso de interesse social para fins de reforma urbana, e pela União Federal para desapropriação para fins de reforma agrária. E o item 5 é maravilhoso, mas infelizmente eu nunca vi aplicado no Brasil. Vamos imaginar que nós temos agora, já que o agro é pop, e o dólar está a R$5 e pouco, que todo grande empresário do agronegócio, em vez de vender produtos alimentícios no mercado nacional, exporte completamente a sua produção. E por que ele vai fazer isso? Porque ele quer ganhar dinheiro. Se ele vender o quilo do arroz aqui, ele vai ganhar R$40, e se ele vender o quilo do arroz no mercado internacional, ele vai ganhar $40. Ou seja, ele vai vender lá fora porque dá mais dinheiro para ele. Puxa, mas a população brasileira vai ficar sem comer. Ele vai dizer que isso não é problema dele, quem tem que fazer isso, quem tem que resolver isso é o Estado, etc., não sei das quantas. Numa situação dessa, é perfeitamente possível que o Estado determine a desapropriação dos armazéns, do conteúdo dos armazéns, do conteúdo dos estoques desse pessoal do agronegócio, e haja o pagamento da justa prévia indenização em dinheiro, mas haverá desapropriação para fins de abastecimento da população. Não se utiliza, na verdade, isso. O Brasil possui uma coisa chamada de estoques regulatórios, ou seja, ele adquire do mercado determinados produtos e, em caso de entre-safra, em caso de crise de abastecimento, esses estoques reguladores são liberados para abastecimento da população. De qualquer forma, existe essa previsão na lei de desapropriação, que eu não me lembro se já foi usado. Se alguém puder dar um Google para saber se já foi usado, é capaz que o Google pergunte o que é, né? Porque é muito provável que nunca tenha acontecido. E a situação de desapropriação punitiva ou sancionatória, aqui no sentido confiscatório, tá? Terras em que haja cultivo de psicotrópicos ou terra em que seja constatada a utilização de trabalho análogo à escravidão, deverá ser confiscada e servirá a assentamento de colônia, servirá a reforma agrária, enfim, será retirado do proprietário e entregue a pessoas que possam desenvolver, obviamente não o cultivo de psicotrópico, e obviamente que não atuarão em situação análoga à escravidão. Uma pergunta bem interessante para a discussão, e eu realmente confesso que eu não sei a resposta, embora eu até ache que eu saiba, é a seguinte: vamos imaginar que o seu avô é proprietário de uma grande faixa de terra, uma grande gleba rural no interior de Pernambuco, e o seu avô mora em Recife, ou mora em Olinda, e deixou o imóvel aos cuidados do arrendatário, ou seja, ele arrendou a terra, ele tem lá não sei quantas dezenas, centenas de alqueires, e ele tem um contrato pelo qual ele arrendou, ele deu o imóvel, a grande gleba, para pessoas produzirem agricultura, e ele todo mês recebe um valor na sua conta. Ele nem vai para o sertão, nem vai lá para a Zona da Mata, para a Caatinga, sei lá, ver seu imóvel, seu bem, porque ele sabe que está na mão de pessoas que são agricultores, que são empreendedores, e eles estão realizando a sua atividade agropecuária ou agrícola no imóvel, e seu avô recebe o valor do arrendamento todo mês, está feliz da vida. Bom, a Polícia Federal baixa lá na terra do seu avô e identifica que na terra do seu avô estava havendo cultivo de psicotrópico, e as pessoas que estavam cultivando psicotrópicos ainda tinham no local pessoas trabalhando em situação análoga à escravidão, ou seja, havia trabalho escravo realizando cultivo de psicotrópicos na terra do seu avô. A pergunta: o seu avô perde o imóvel ou não? A minha resposta, e eu posso estar completamente equivocado, é que não, porque o seu avô simplesmente entregou o bem e no contrato estava claro que eles iam utilizar. E veja, você até escreve no contrato de arrendamento que servirá para trabalho agrícola, ou seja, se pudesse até escreve lá que é para
desenvolvimento do imóvel para fins agropecuários, você até coloca um fim nobre no contrato, mas o pessoal lá que arrendou não segue. Eu entendo que o proprietário não tem absolutamente nenhuma relação com a coisa terrível que aconteceu no seu imóvel, e por causa disso ele não deveria perder o imóvel, mas eu não sei qual é a resposta certa. Se vocês quiserem fazer uma pesquisa, ou se vocês quiserem discutir isso em termos de DCC, talvez seja um bom tema, ok? Por penúltimo item da nossa aula de hoje, nós temos a questão da desapropriação indireta. E o nome é esse, tá? Mas, na verdade, não existe desapropriação indireta. Isso é um nome que a administração, que a doutrina, que a jurisprudência deu a uma ação, antigamente chamava rito ordinário, hoje é procedimento comum, mas é uma ação de indenização do proprietário privado que perdeu o uso do bem para o poder público. Se vocês forem aos livros de direito administrativo, como que os professores escrevem, como que é o exemplo? Vamos imaginar que num determinado bairro, vários quarteirões lá no bairro, aqui é um terreno baldio, e as pessoas, aqui, você mora aqui, seu vizinho está aqui, e aqui nesse grande quarteirão, não é um terreno baldio, e a criançada do bairro montou aqui um campinho, colocou traves aqui, e joga aqui e faz essa brincadeira já há um bom tempo. Aqui mora um vereador da cidade e às vésperas da eleição ele troca as traves de madeira aqui por traves de metal, ele compra numa loja com o dinheiro da campanha, ele passa cal aqui, ele chama a prefeitura dá uma arrumada no local, faz uma pracinha, coloca aqui aqueles equipamentos para a terceira idade fazer exercício, as crianças também, ou seja, transforma esse terreno baldio numa verdadeira praça de esportes do bairro. Esse exemplo aqui é muito utilizado, tá? Então, o que acontece? Um belo dia vem o proprietário, sei lá, finalmente esse imóvel aqui, o dono dele resolve fazer a sua casa. Então, ele vem aqui para construir a casa dele. Só que esse local já está esbulhado, né? Já está ocupado pelo poder público, e o poder público já deu afetação a um bem que é privado. Veja que coisa doida. Há um esbulho possessório, o Estado utiliza o bem privado como se público fosse, e isso deu afetação, deu destinação pública ao bem particular de maneira completamente informal, de maneira completamente até ilícita, porque o Estado entrou numa área privada, o Estado deveria ser o primeiro a cumprir as regras, a cumprir as leis, e nesse caso ele simplesmente não cumpriu lei nenhuma, ele ocupou. Olha que interessante, né? Aqui não há uma invasão, porque invadir significaria tirar o proprietário do local, mas o proprietário não estava lá. O que estava lá eram as pessoas utilizando a área para lazer, e o poder público simplesmente implementou condições para que aquele lazer pudesse ocorrer de maneira mais completa. Houve a busca do cumprimento do interesse público e houve ocupação do poder público dando destinação pública àquele bem particular. O proprietário não conseguirá tirar os equipamentos públicos do local. Aquela praça de esportes, aquela praça de lazer, se tornou um bem privado com destinação pública, e o proprietário não conseguirá de forma alguma retirar o poder público. Não é possível uma ação possessória, é juridicamente impossível. Se por acaso houver o ajuizamento de uma ação possessória para retirar a administração pública do local, será muito provável, por favor, deem um Google aí na jurisprudência, a ação será extinta sem resolução de mérito por falta de interesse de agir. Não me lembro agora, acho que é interesse de agir, porque houve destinação pública. A ação possessória não é possível. O único jeito de resolver esse problema é uma ação de perdas e danos, ou seja, o proprietário privado se declara proprietário privado para o Poder Judiciário, informa que houve, tira fotos, mostra claramente que houve um esbulho, que houve a afetação pública de maneira completamente irregular,
e exige do poder público, do poder judiciário, que a administração arque com indenização por perdas e danos pela perda do imóvel. Ou seja, a ação de desapropriação indireta se chama indireta porque é o proprietário privado que ajuizará, que será o autor da ação de indenização contra o Estado. Não, veja, o Estado é uma situação, é uma regularização de algo totalmente irregular. O Estado deveria, para fazer a pracinha, ter declarado que aquele local era de utilidade pública, ter chamado o proprietário para a apresentação do decreto de desapropriação, chamado o proprietário para iniciar as tratativas administrativas para o pagamento da desapropriação. Em caso dele não aceitar, exigir dele ajuizar a ação de desapropriação, pedindo emissão provisória da posse para instalação da pracinha e a definição do valor da indenização. No caso da desapropriação indireta, é o proprietário que faz isso, ok? Mas vamos dar um outro exemplo que eu acho que é mais real. Isso acontece muito. Vamos imaginar que nós temos aqui uma grande extensão de terra onde vai passar uma rodovia ou vai passar uma avenida. E no mapa, a rodovia vai passar exatamente aqui. E há desapropriação de toda essa área, ou seja, o Estado vai indenizar o proprietário, os proprietários, acabou a minha caneta escura, vai indenizar o proprietário por toda a extensão. Ou seja, tudo isso aqui vai ser declarado expropriado, vai ter um decreto de utilidade pública para a realização da obra, e esses proprietários serão indenizados. Só que na hora de fazer a rodovia, por algum problema de projeto, por algum erro do engenheiro, eles passaram a rodovia assim. Ou seja, há uma diferença de traçado entre o previsto e o projeto original. Ou seja, a rodovia passa por aqui. Essas pessoas receberam dinheiro e continuam... Veja, receberam dinheiro, esses bens aqui, esses imóveis, se tornaram bens públicos, porém bens dominicais, porque não tem afetação pública nenhuma. E esses bens aqui são bens privados, continuam sendo bens privados, mas como era uma área baldia, era uma área sem construção nenhuma, a rodovia foi passada aqui tranquilamente. Essas pessoas aqui, os proprietários desses imóveis, terão direito a ajuizar uma ação de desapropriação indireta. Veja que isso aqui faz muito mais sentido do que essa história aqui do parquinho. E é muito mais comum, é muito comum isso acontecer. Bom, o que acontece nessa situação? Aqui tem a desapropriação indireta. E essas pessoas... Bom, vamos continuar aqui nessa situação. Vamos imaginar que essa rodovia está sendo passada aqui e a rodovia já está aqui, já está nesse ponto de construção. E você tem um imóvel aqui, ou seja, a rodovia está fora do traçado original e está quase vindo aqui no seu imóvel. E antes de chegar no seu imóvel, você, por algum motivo, vai até o local, sei lá por quê, talvez você queira construir sua casa, e descobre que estão quase passando por cima de você. Enquanto o poder público não entrou no seu imóvel, enquanto ele não ocupou, enquanto ele não esbolhou o seu imóvel, é possível uma ação possessória. É possível ir no judiciário e falar assim, ô juiz, desculpa, eu não tive minha área desapropriada, está vindo aqui uma rodovia, uma avenida para cima de mim, juiz, eu quero proteção, eu quero que o senhor determine ao Estado que não venha, ou seja, conseguiu judicialmente uma ordem para que o Estado não venha. O que vai acontecer? Puxa vida, o Estado que se vire depois para consertar esse erro deles. Ou o Estado determina a desapropriação disso e continua por aqui. Certo? Mas é possível uma ação possessória apenas antes do esbulho. Acontecendo o esbulho, por mais ilegal, por mais ilícito que seja, ele deve ser considerado para fins de afetação, para fins de consagração do bem privado para o interesse público, para a promoção da supremacia do interesse público sobre o privado, de modo que
A partir do momento que o Estado toma conta da área do imóvel privado, não é mais possível reverter a situação. O imóvel está irremediavelmente entregue ao interesse público, de modo que não é possível mais reaver o bem, apenas resolver em perdas e danos. Há uma pergunta aqui. Professor, havendo o esbulho, é possível a indenização ser mais custosa que a devolução do imóvel? Se sim, a administração poderia restituir o bem em vez de indenizar? Olha, no caso de uma desapropriação indireta, já houve a utilização do bem para o interesse público. Logo, o poder público deverá indenizar. O poder público não tem mais opção entre, puxa vida, ficou mais caro o molho do que o frango, né? A partir do momento que ele usa o bem e o bem está irremediavelmente afetado pelo interesse público, o poder público não tem opção. Ele deve pagar a indenização porque já usa o bem. É possível ele determinar que aquilo seja transferido para outro lugar? É. Mas, para isso, ele teria que haver um processo de desapropriação de outro lugar, de transferência. Eu, particularmente, nunca vi isso, porque transferir para outro lugar na região costuma também ser algo caro. No final das contas, acaba sendo mais vantajoso manter a estrutura no lugar em que ela está e pagar pelo valor, do que ter o custo de desapropriar outro lugar e ainda transferir os equipamentos de um lugar para o outro. No final das contas, não é muito mais caro, não. Eu não consigo imaginar uma situação real em que a indenização seja mais custosa que a devolução do imóvel. Ok? Mas, em tese, se você encontrar uma situação dessas, sim, é possível a administração devolver o imóvel, ou seja, desafetar. Ok? Eu coloquei aqui uma curiosidade para vocês. Não, vou ler aqui os exemplos, vou dar os exemplos que estão no roteiro aqui de ação de desapropriação indireta. A prefeitura constrói praça ou parque em terreno privado, o proprietário perde a posse do bem e não pode mais recuperá-lo, só pleitear perdas e danos. O administrador público não se aposta do bem, mas impõe tantas limitações às servidões a ele que o proprietário da propriedade fica prejudicado. Isso aqui é interessante. Nós não tivemos oportunidade de lecionar efetivamente sobre a servidão administrativa. A servidão civil, existe sempre uma relação de domínio e servidão entre um imóvel e outro, né? Existe um imóvel e os imóveis eles não andam, é por isso que se chama imóvel. Existe uma rua e você só tem acesso ao imóvel de trás se você puder passar pelo imóvel da frente, ou seja, a imposição desse imóvel da frente de uma servidão de passagem para o imóvel de trás, ou seja, o imóvel de trás só pode ser acessado se houver uma servidão do imóvel da frente. Como se trata de uma perda de direito de uso, o proprietário do imóvel da frente acaba tendo que ser indenizado nesse sentido. Existem servidões administrativas muito fortes, por exemplo, a de passagem de fios de alta tensão. Para que se possa passar um fio de alta tensão, fios de alta tensão numa propriedade qualquer, é preciso que haja servidão de uma faixa de pelo menos 30 metros de largura. Ou seja, vamos imaginar que você tem um imóvel de, sei lá, numa rua qualquer, você tem lá um terreno, e o seu terreno tem 60 metros de profundidade e, sei lá, 60 metros quadrado, vai? É um imóvel de 60 metros por 60 metros e aqui tem a rua. E a empresa de energia elétrica vai ter que passar um fio de alta tensão aqui bem na frente da tua casa. Não dá para ele colocar na rua, porque seria perder a rua, não faria uma coisa dessa, mas ele vai passar ao lado da rua. O que ele vai fazer? Ele vai passar os fios de alta tensão bem na frente do seu terreno. E o seu terreno vai perder 30 metros
que é exatamente a faixa de segurança, vamos dizer assim, para que os fios de alta tensão sejam passados e haja segurança de ninguém estar perto, ou seja, ao dever das pessoas ficarem distantes de 30 metros para que ninguém sofra danos decorrentes da alta tensão, do perigo, né, do risco de morte naquele local. Bom, o que aconteceu? Como se trata de servidão, você perde o direito de uso de metade do seu imóvel. Você perdeu o direito de uso, a servidão não tira o direito de propriedade. Logo, a indenização será pela perda de uso. Você continuará pagando IPTU pelo imóvel todo, embora só possa usar a parte de trás. É muito provável que você tenha perdido o valor econômico, o aproveitamento desse bem. Você não pode construir mais nada, porque aqui atrás você tem que ter 3 metros de recuo, aqui você também precisa ter, ou seja, essa passagem da servidão inviabilizou economicamente o seu imóvel, inviabilizou a possibilidade de alguém morar ali, inviabilizou a possibilidade de alguém fazer uma obra para transformar aquele terreno em um imóvel, seja residencial, comercial ou industrial. Veja, a servidão administrativa impôs uma perda econômica completa do seu imóvel. É perfeitamente possível. Claro que a servidão, numa situação dessa, paga indenização pela perda do direito do uso. Mas, nesse caso aqui, como ela inviabilizou o imóvel como um todo, há uma possibilidade total, eu acho que completa, do proprietário ajuizar uma ação de desapropriação indireta, pleiteando que o imóvel seja indenizado em sua integralidade. É uma situação em que o imóvel será indenizado e, é claro, para não haver um enriquecimento ilícito do proprietário, ele vai receber indenização no valor do imóvel e o imóvel será entregue como bem público. Tudo bem? O que mais? Maior curiosidade da desapropriação indireta, vamos imaginar que o imóvel esteja lá já sendo utilizado para, sei lá, já tem uma rodovia no imóvel, né? E o proprietário, aquele imóvel estava num inventário, aquele imóvel foi recebido por herança, não sei, o proprietário não percebeu, comeu bola, né? Ele ficou 15 anos sem buscar os seus direitos na justiça por força da perda da posse do seu bem. Bom, se ele ficou 15 anos sem fazer isso, significa que prescreveu o seu direito. O imóvel fica de posse do poder público, mas sem regularização. Aí é uma situação engraçadíssima, né? O poder público pode usar da ação de uso capião para transferir a propriedade daquele imóvel para si próprio. Uma outra coisa interessante, eu conversei uma vez com a procuradora do município a esse respeito. Vamos imaginar que o imóvel é seu e o imóvel está desapropriado, o imóvel tem decreto de desapropriação, ou seja, você sabe como proprietário que aquele imóvel em breve deixará de ser seu. E há uma ação de desapropriação em andamento. Bom, a transferência da propriedade só vai acontecer após o pagamento da indenização. Não há transferência de propriedade antes. O bem é imóvel. E a ação demorou, o pagamento da indenização demorou, 10 anos. Você, por 10 anos, não esteve no seu imóvel, porque teve uma emissão provisória na posse lá no início, e por 10 anos de processo, você não esteve no seu imóvel urbano, e o imóvel continua sendo seu. Está passando uma rodovia no seu imóvel ou foi construído um hospital público no seu imóvel. Você ainda é o proprietário do terreno no registro de imóveis e, como você é o proprietário do terreno, a prefeitura manda o carnê de IPTU para você pagar. Ou seja, é possível, é lícito, é justo que você continue sendo o pagador do IPTU por 10 anos, porque, afinal de contas, você é o proprietário. Eu já tive inúmeras respostas de vários lados a respeito disso, e a que mais me convenceu foi a resposta de uma procuradora do município do Rio de Janeiro, professora de Direito Administrativo, Vanice do Vale, aliás, uma das grandes amizades que eu fiz quando morei lá no Rio de Janeiro. E foi até a minha chefe. E a professora Vanice
como ela, na qualidade de procuradora do município, ela me disse o seguinte: quando existe a emissão provisória na posse, quando existe a emissão na posse e a retirada do proprietário privado do local para a realização de obras, o município do Rio de Janeiro tira do cadastro municipal o registro daquele contribuinte, ou seja, o poder público deixa de cobrar o IPTU por determinação própria interna, ou seja, a administração reconhece que aquela pessoa saiu e, para evitar problemas, ela deixa de cobrar. Mas eu já vi inúmeras outras respostas, essa foi a que mais me satisfez. Ok? Em tese, é possível você entender, como procurador municipal, que como o IPTU tem por sujeito passivo o proprietário do imóvel, a municipalidade pode continuar cobrando o IPTU enquanto o imóvel foi de propriedade dele. Eu não gosto muito dessa resposta, mas o meu gosto não importa. Eu nunca vi também discussões a esse respeito. É muito mais acadêmica do que qualquer outra natureza. Por fim, e com isso a gente encerra a matéria de desapropriação, a retrocessão, que é o direito do expropriado, é o direito do proprietário privado, que não é mais proprietário, exigir de volta seu imóvel, seu bem, e voltar a ser o proprietário dele. E é uma situação bem complicada, é uma situação bem difícil, é preciso mostrar que houve desvio de finalidade, é preciso até ver se não houve improbidade administrativa. O poder público moveu mundos e fundos, principalmente fundos, para desapropriar um bem, para ter uma finalidade pública definida naquele ato de desapropriação. E, bom, a jurisprudência é mais restrita atualmente, né? O antigo proprietário precisa provar que o bem não teve destinação pública, né? O bem, assim, não existe retrocessão se aquele bem foi destinado para fazer a finalidade era uma escola e virou um hospital. Como a finalidade continua sendo pública, a desapropriação se manteve rígida. O antigo proprietário precisa provar que houve desvio de finalidade, ou seja, desapropriaram o bem dele e o que fizeram lá no imóvel ou não fizeram nada, ou fizeram algo que não tinha nenhuma relação com o interesse público. Ou seja, houve uma predestinação ilícita, né? O imóvel desapropriado foi transferido para terceiro a qualquer título e não por interesse público. Aquele imóvel que foi desapropriado ficou sem fazer nada, ficou um terreno baldio, ficou sem utilização alguma pelo poder público, ou foi utilizado para fazer algo que não tem nada de público. Nesse caso, é possível o ajuizamento de uma ação de retrocessão, pela qual o judiciário, em caso de procedência do pedido, devolverá o bem ao proprietário anterior, e o proprietário anterior, é óbvio, recebendo o bem de volta, não vai ficar com o valor ele, em regra, para não ter enriquecimento ilícito, devolver o valor da indenização recebida, e ficamos por aqui. A possibilidade de retrocessão configura a hipótese de improbidade administrativa nos termos do artigo 11 da Lei de Improbidade Administrativa. Gente, eu acho que eu corri demais, eu falei mais do que devia, mas também ninguém perguntou, apenas uma pergunta. Eu espero que vocês estejam aí não só de corpo presente, certo? Mas se houver alguma dúvida, alguma questão, estou à disposição. Senão, a aula vai ser encerrada alguns minutinhos mais cedo, porque acho que não vale a pena iniciar faltando 8, 9 minutos para o encerramento do nosso horário, começar uma matéria nova. Ninguém tem pergunta, ninguém tem discussão, eu ainda não preparei, porque foi uma correria doida essas últimas 2 semanas, mas até semana que vem haverá algumas propostas de trabalho em grupo para fins avaliativos, incluindo aqui questões voltadas à desapropriação. Puxa, o silêncio retumbante de todos, eu vou entender esse silêncio eloquente como concordância com o andamento das aulas, mas se houver qualquer dúvida, se houver qualquer ponto que queiram levar em consideração, retomar, basta entrar em contato comigo pela plataforma, pelo chat, pelo e-mail, por sinal de fumaça, continuo à disposição de todos. Gente, eu tive um problema sério aqui. Não, está gravando, graças a Deus. Eu pensei que eu tivesse esquecido de gravar.
Gente, eu agradeço a presença de todos. Essa aula será subida para a plataforma do YouTube ao longo do dia. Eu agradeço a presença de todos. Fiquem com Deus e até a semana que vem, na terça-feira, quando às 8 da manhã teremos a nossa aula 18, a aula 1 do tema licitações de contratos administrativos. Eu agradeço a todos pela presença. Fiquem com Deus. Um ótimo fim de semana. Obrigado.